Oi! Está começando a segunda semana da disciplina Seminários Temáticos. Desta vez, o palestrante é o Dr. Gabriel Carvalho. Ele é professor no IFMG Campus Ouro Branco. Ele é licenciado em Física, possui mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. A palestra dele faz referência ao artigo de sua autoria, Recortes Históricos sobre a noção de esquema, em Piaget, o processo de desenvolvimento de um conceito. O professor Gabriel realizou sua pesquisa nos arquivos de Jean Piaget, em Genebra, na Suíça. Ele escreveu sobre o modo com o qual Piaget se valeu do conceito de scheme ao longo de sua obra, mesmo em momentos em que Piaget não explicitou o termo nas suas explicações. O aparato conceitual vai ser importante, por exemplo, para entendermos o item 7 do artigo, implicações pedagógicas do conceito de scheme na conceitualização. Boa palestra e boa leitura. Um forte abraço. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Gabriel Carvalho. Estou aqui hoje para a gente poder discutir um texto, um artigo meu, publicado em coautoria com a professora Silvia Parra-Dayan, da Universidade de Genebra, que se chama Recortes Históricos sobre a noção de esquema, ao longo da obra do Piaget. Para começar, assim, para a gente poder começar a conversar sobre esse texto, é muito interessante que a gente conheça um pouquinho até sobre o próprio autor, que é o objeto da nossa pesquisa, tá? Que é o Jean Piaget. Piaget é um epistemólogo suíço. Ele é biólogo de formação, mas trabalhou muito pouco com a questão da biologia mesmo. E ele se interessou desde muito cedo por saber como ele queria de fato saber como que as pessoas passam de um nível de menor para um nível de maior conhecimento. Isso foi a pergunta que guiou toda a obra dele. Piaget nasceu em 1896 e faleceu em 1980, então ele tem uma carreira muito vasta de pesquisa, desde os anos 1920 até as vésperas do seu falecimento. Ele foi uma pessoa muito ativa na área da pesquisa, ele conseguiu arregimentar grandes pesquisadores para trabalharem com ele e desenvolveu uma teoria de conhecimento. Por isso, ele era conhecido e ele se auto-intitulava um epistemólogo. Ele queria saber de onde vem o conhecimento, não é verdade? Existem alguns pontos da obra do Piaget que são pontos muito importantes e a gente tentou pegar exatamente nessa pesquisa, que foi obra de um estágio de doutorado sanduíche que eu acabei fazendo na Universidade de Genebra entre os anos 2012 e 2013, sobre orientação da professora Silvia Parra-Dayan. E aí a ideia era fazer de fato uma imersão nos arquivos Jean Piaget para tentar investigar a origem e a evolução do conceito de esquema, que em francês, né, a gente fala schème, na obra do Piaget. Quer dizer, como que o Piaget sentiu necessidade da utilização desse conceito, que conceito é esse, como que ele utilizava esse conceito, e quais as implicações, que aí já era um interesse bem particular, né, porque por causa da minha formação, sou professor e tal, de que maneira que eu posso me utilizar desse conceito para a didática. Então, o artigo, ele tenta trazer exatamente um resultado todo esse processo de pesquisa, da tentativa de reconstruir a história, né, a evolução do conceito de esquema no Piaget. Joia? Então a gente precisou, do ponto de vista metodológico, de tomar algumas decisões muito importantes desde o início. Primeiro, quando a gente pega um autor que é muito complexo, que é multifacetado, multidisciplinar, como é o caso do Piaget, é importante a gente fazer certos recortes históricos ao longo da obra do autor, para que a gente não faça uma leitura datada, para que a gente não pegue, às vezes, uma afirmativa de um determinado período e tome isso como se fosse a concepção do autor sobre aquele conceito. A gente, na verdade, fez a opção de investigar recortes ao longo da obra do Piaget, e para isso a gente precisou de estabelecer, num primeiro momento, quais seriam as fases a serem estudadas.
Tem vários autores, eu cito alguns deles inclusive no artigo, tem vários autores que propõem diferentes estruturações, né, para a obra do Piaget, diferentes fases. Então a gente achou a estruturação, a classificação da professora Silvia Parra-Dayan como sendo aquela mais adequada para os nossos objetivos de pesquisa. Eles coincidiam, essas fases coincidiam com a evolução, algumas mudanças, algumas inserções no conceito de esquema. Então a gente pegou e dividiu isso basicamente em 4 grandes etapas. A primeira fase, que corresponde lá aos anos 1920 e um pouquinho dos anos 1930, que a gente chamou de fase egocêntrica, aí daqui a pouco eu falo um pouquinho a respeito disso. Uma segunda fase, que coincide com o nascimento dos filhos do Piaget, que é uma fase funcionalista. Tem um livro que é O Nascimento da Inteligência na Criança, que é um livro fantástico, assim, a capacidade que o Piaget apresenta, né, de tanto fazer pesquisa quanto de interpretar os dados dessa pesquisa. Uma terceira e muito grande fase, que é a fase estruturalista, que vai dos anos 1940 até 1960. E a fase final, que é uma fase de síntese, que se inicia por um livro chamado Biologia e Conhecimento, que é onde a gente pegou o conceito de esquema, que era o conceito a ser estudado, quer dizer, as características desse conceito de esquema, da forma como o Piaget apresenta nesse livro Biologia e Conhecimento, a gente buscou essas características nessas 4 fases. Então, assim, de cara, uma coisa importante, porque o Piaget ele tinha uma estrutura, uma forma de escrever, que é uma forma bem particular. Ele não deixa, ele não faz concessão ao leitor, ele é um autor muito complexo para escrever, até porque muitas das suas ideias são muito complexas mesmo. Mas, então assim, ele começa, por exemplo, na segunda fase, falando a respeito de esquema, sem definir o que é esquema. As definições elas vão aparecendo, elementos dessas definições vão aparecendo ao longo dos textos, e a gente tem que fazer esse exercício de reconstruir toda a ideia e ver assim, então afinal, depois de ler esse livro, eu entendo que esquema é ... e aí você faz uma definição. A gente fez uma opção metodológica para ter um padrão na análise, que é a de pegar o conceito do esquema do Piaget, da forma como ele descreve no livro Biologia e Conhecimento. Lá ele vai dizer algumas coisas. Ele vai dizer que esquema é aquilo que se repete ao longo de uma determinada classe de ações. Ou seja, dentro de um conjunto de ações parecidas, um conjunto de situações parecidas, há algo no sujeito que organiza essas ações. É como se fosse um ciclo, uma sequência de ações que permite a esse sujeito interagir com os objetos ali, com as situações. Para cada grupo de situações semelhantes entre si, a gente tem um ou vários esquemas que são relacionados àquela ação. Eu vou tentar dar alguns exemplos daqui a pouco em relação a isso. Só que antes, eu acho que é importante uma ideia central do Piaget, que ele, desde os anos 1930, ele começa essa ideia e ele vai aprofundando isso. Na lógica do Piaget, parece haver uma continuidade entre os processos biológicos e os processos cognitivos. Significa dizer que a maneira como a gente interage biologicamente com o real, com os objetos do mundo físico, seja por meio de processos como respiração, digestão, enfim, existe algo semelhante do ponto de vista estrutural da maneira como a gente interage com o mundo do ponto de vista cognitivo. Quer dizer, então, se a gente tem algum processo de assimilação biológica, a gente deve ter um processo de assimilação também cognitiva. O Piaget apostava fortemente nisso, e é daí que surge toda a parte funcionalista dele, daqueles mecanismos de assimilação, acomodação, de equilibração. Da mesma forma que o corpo humano ele sempre tende a ficar em equilíbrio com o meio, ele tende ao equilíbrio de diversas maneiras.
e essa quebra do equilíbrio pode ter consequências muito danosas para o organismo. A parte cognitiva do sujeito também tende ao equilíbrio. O equilíbrio no sentido de interagir com uma série de objetos que já são, de certa forma, conhecidos, que não trazem novidade. Toda vez que algo que você assimila te traz uma estranheza, se você faz uma previsão de um resultado e o resultado não se confirma, enfim, você está desequilibrado. E o seu sistema cognitivo age no sentido de eliminar esse desequilíbrio, que é o processo que a gente chama de equilibração. Mas quando você reequilibra sempre num estágio de saber, de conhecimento e tal, superior ao anterior. Por isso, a equilibração é sempre no sentido majorante. Majorante no sentido de te dar mais possibilidades de ação sobre o meio. E aí, assim, a ideia do esquema é como se fosse exatamente um braço operacional, né, para o sujeito dar conta de interagir com os objetos. Toda ação minimamente articulada, toda ação do sujeito, por mais simples que ela seja, ela está orientada internamente por meio de esquemas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas 4 fases, entrar um pouquinho nelas e como que o conceito de esquema aparece nelas, para a gente depois conseguir fazer uma síntese do ponto de vista didático, tá joia? Então, a primeira fase, o Piaget estava muito interessado em achar um mecanismo do sujeito que explicasse como que, por exemplo, crianças, adolescentes, jovens interagiam com o mundo. É importante notar que o Piaget estava querendo saber como que o sujeito consegue produzir conhecimento. Para isso, ele foi lá na criança e ele começou a investigar a criança para ver como que esse conhecimento vai evoluindo. Quais são as estruturas, quais são as evoluções que as crianças vão tendo ao longo da vida que permitem a ela construir uma determinada visão sobre o mundo. Então, no Piaget, muito jovem, lá na década de 20, comecinho da década de 30, o motor explicativo de todas as ações das crianças, ele chamava isso de egocentrismo. Então, egocentrismo é diferente de egoísmo, importante diferenciar. O egoísta reconhece o outro, mas quer tudo para si. O egocêntrico, ele sequer reconhece o outro. Ele pensa o mundo a partir de si. Então, crianças muito pequenininhas, elas estão no auge do egocentrismo delas, porque elas sequer reconhecem a mãe como algo diferente. Para a criança recém-nascida, a criança, né, a mãe, o mundo, a mamadeira, chupeta, é tudo a mesma coisa, é algo que tem que ser reconhecido. Com o passar da idade, as crianças elas vão aprendendo que existem outras pessoas que sentem, que pensam, que gostam, que querem coisas diferentes dela. E ela vai, um processo chamado de descentração, ela vai construindo progressivamente essa ideia. Então, para o Piaget, na época, o egocentrismo explicava diversas ações. Vou dar alguns exemplos. Você pega para uma criança pequenininha, criança de 4 anos, por exemplo, 3, 4, 5 anos às vezes, e fala com ela, vamos brincar de esconder? A criança vai esconder fazendo isso. Ela tampa os próprios olhos porque ela acredita que se ela não está vendo, ninguém a vê. Isso é tipicamente uma ação de pensar o mundo a partir de si, porque ela não vê, as outras pessoas não veem. Crianças dessa forma, segundo Piaget, têm um campo de atenção bem estreito, porque esse campo de atenção é pensado sempre a partir de si. Por isso elas não dão conta de fazer algum tipo de transição de raciocínio. Piaget falava isso, por exemplo, né? Uma menina, ela é mais loura do que uma, mas mais morena do que a outra. E aí perguntava, qual é a mais loura de todas? Ou qual que é a mais morena de todas? As crianças jovens, né, 5 anos, 6, têm muita dificuldade de responder esse tipo de coisa. Porque precisa de fazer uma transição de raciocínio e comparar 2 a 2. Uma criança que pensa só a partir de si, ela não vai conseguir responder isso. E ela vai dar uma resposta que parece o mais próximo dela. Então falou mais morena, então é essa que é a mais morena. Só que tem o seguinte, nesse momento, o Piaget não utilizou, nessa primeira fase dele,
explicitamente o conceito de esquema, apesar de ter citado um outro teórico chamado Revaud Dallon, que estudou isso, que trabalhou com a ideia de esquema, mas ele chamava de esquemas de atenção. E o Piaget chega a citar o Revaud Dallon, dizendo, olha, tem essa história aqui dos esquemas de atenção mais estreitos. Ele adiciona isso à ideia do egocentrismo para poder dar uma explicação mais forte. Nossa interpretação foi que o Piaget parece não estar convencido de que a ideia a ideia de egocentrismo ela é forte o suficiente para explicar as ações. Ele precisava de algo mais. E ele vai procurando esse algo mais. Parece ter encontrado na ideia do esquema do Revaud Dallon uma ideia frutífera. E ele vai trabalhando um pouco mais até que nascem os filhos dele, que é o que marca a segunda fase. Nessa segunda fase, o Piaget começa a usar explicitamente a noção de esquema como aquilo que se repete numa determinada ação. E aí, a gente, usando esse conceito, a gente consegue achar 3 grandes categorias, que são categorias centrais para a análise que nós vamos fazer para tentar procurar rudimentos de esquema ao longo da obra dele. Primeiro, o esquema ele está sempre orientado para uma determinada ação. Esquema, tem alguns lugares que o Piaget até escreve esquemas de ação, mas isso parece até redundante, porque o esquema está orientado para uma classe de situações, ou seja, é o que você usa em ação. O esquema, ele é um processo. Ele é um processo que tem uma determinada sequência de fases. É um processo que não é exatamente um algoritmo do tipo faça isso, faça aquilo, porque o esquema ele se presta a variações numa determinada ação. E, portanto, uma terceira característica, o esquema ele é exatamente o que se repete naquela ação. Então eu vou dar um exemplo muito clássico, que é o esquema de preensão, o esquema de pegar, que é uma coisa que criança recém-nascida já tem. Pega a criança recém-nascida, chega alguma coisa, ela pega. A criança tem 2 grandes esquemas, né? O de preensão e o de sucção, que é o que permite a ela conhecer o mundo. Pegar um objeto é uma ação que depende do objeto. Para você pegar um objeto pesado, leve, grande, pequeno, quente, frio, que tem espinho, macio, enfim. Para pegar os diferentes objetos, você faz coisas diferentes. Às vezes você tem que usar as 2 mãos, às vezes você faz uma pinça, às vezes uma mão só basta, às vezes tem que equilibrar de um jeito ou de outro. Então, a ação que você vai fazer de pegar depende do objeto. Mas o esquema, ou seja, a organização dessa ação, independe do objeto. Como assim? Eu faço uma série de coisas antes de pegar o objeto mesmo, que é tentar avaliar o peso, avaliar o tamanho, avaliar ponta, avaliar a temperatura, organizar o meu sistema muscular para poder sustentar o peso do objeto que eu vou pegar. Essa sequência de ações independe do objeto. Agora, como que a ação de pegar em si vai acontecer, de fato, é uma adaptação que eu vou fazer àquele objeto. Tá certo? Então, assim, o esquema é o que está em background, né? O esquema é aquilo que me permite organizar a ação, mas a ação em si vai depender de onde é que eu estou, qual objeto que é. E aí eu vou pegar um objeto, mas esse objeto desequilibra. Eu tenho que acionar de novo esse esquema de preensão para reequilibrá-lo na ação. Quer dizer, é uma ação que não estava prevista, mas aconteceu. Então o esquema também ele dá conta desses imprevistos. Certo? E a gente procura exatamente essas 3 características, né? De repetição, de ser processo, de ser orientado a objeto, ao longo da obra do Piaget. Bom, nessa segunda fase, o Piaget ele começa a trabalhar essa ideia com as crianças, os filhos dele. Ele e a esposa, Valentine, eles trabalhavam em conjunto e aí faziam experiências muito minuciosas. Por exemplo, pegava a criança que queria mamar, colocava perto do seio da mãe, só que não botava a boca exatamente sobre o bico do seio.
botava fora do bico. E aí eles começavam a ver a partir de qual idade que a criança ia buscando esse bico do seio, de que maneira que ela sugava, se ela conseguia realmente procurar isso ou se era algo fortuito, ao acaso. E ele começa a descrever com essa minúcia de detalhes. E ele começa a descrever e interpretar que parece, então, a criança ter uma espécie de uma organização da ação, mesmo crianças muito pequenas. Aí acontece uma coisa super bacana. Do ponto de vista da ação, o esquema do sujeito, o esquema que ele está utilizando, as crianças, eles são esquemas muito amplos, porque eles valem, o esquema de sucção, por exemplo, vale para todos os objetos, tudo que a criança pega põe na boca. Mas, ao mesmo tempo, são esquemas muito rudimentares. Na medida em que os esquemas vão evoluindo, eles vão ficando mais específicos em relação às situações, e aí a pessoa ela vai desenvolvendo um maior número de esquemas. Então, quanto mais avançado na idade a pessoa estiver, mais esquemas e mais específicos serão esses esquemas. Quanto mais jovem, o contrário, né? Mais amplos os esquemas e em menor número. As duas fases seguintes, a fase estruturalista, que é aquela fase em que o Piaget se encanta pelas estruturas, descreve período sensório-motor, são fases, essa fase particularmente, o uso de esquema é um uso muito restrito. Aparece, eu dou o exemplo no artigo, inclusive, sobre o esquema de tempo, onde fica bem claro, mas aquele é um recorte, não é o exemplo da utilização do conceito. E a quarta e última fase, que é a fase de síntese, aí sim o Piaget começa a trabalhar um pouquinho sobre a questão dos tipos diferentes de esquema. Parecem existir esquemas que agem direto sobre os objetos, que são os procedimentais, e outros que agem como um auxiliar na estruturação do saber, que é como se fosse assim, o esquema procedimental, ele age junto com o sujeito, conhecendo os objetos, e a partir do momento que os objetos são conhecidos, a estruturação do que já é sabido acontece pelos esquemas apresentativos, que eles agem mais no sentido de organizar, de sedimentar aquele tipo de saber. Isso dá para nós, como professores, uma implicação didática muito interessante no planejamento. Planejar a ação em sala de aula significa justamente planejar quais são as situações, quer dizer, quais são os problemas, quais são as questões que eu vou apresentar para os meus estudantes, no sentido de despertar neles o desenvolvimento dos esquemas. Ou seja, o saber se forma a partir de problemas a serem resolvidos, levando em conta o que já se sabe. Quer dizer, então a ideia do planejamento didático é pensar que eu só aprendo a partir do que eu já sei, eu vou usar, portanto, os esquemas que já estão desenvolvidos, mas eu vou apresentar situações com algumas novidades, algumas dificuldades, essas dificuldades progressivamente planejadas para que o esquema possa ser testado, amplificado, melhorado a cada ação. Joia? Então acho que é uma ideia bacana, né? Uma primeira mediação do professor com o estudante é exatamente o professor pensando em casa qual estudante que ele vai ter, quais são as situações, quais são os problemas que ele vai apresentar para que o conhecimento se torne de fato operatório, para que o conhecimento seja de fato útil na resolução daqueles problemas. Tá joia? Essa foi uma breve introdução, uma breve discussão a respeito do texto. Espero que a leitura seja muito proveitosa para vocês, espero que vocês gostem de ler, que se aprofundem, tá? E qualquer questão, a gente vai ter um momento, de repente, para poder fazer esse tipo de discussão, fique inteiramente à vontade, para acessar. No próprio artigo tem, endereço de e-mail e tal, então, independente, inclusive, da própria estrutura da disciplina, eu fico sempre à disposição, é um tema que eu gosto, que eu estudo, que eu, assim, tenho muita alegria, muito prazer em discutir, em trabalhar com ele. Tá joia? Um grande abraço para vocês e até uma próxima. Valeu!